Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de suas casas paternas, e está a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias; e com ele, segundo as genealogias dos varões, se contaram 150; dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; dos filhos de Zatu, Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; e dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos filhos de Bani, Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens; dos filhos de Adonicão, que eram os últimos, eis seus nomes: Elifelete, Jeuel e Semaías, e com eles 60 homens; e dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os à margem do rio que corre para Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Mandei, pois, chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e Elnatã, que eram mestres. E os enviei a Ido, chefe em Casife, e lhes pus na boca palavras para dizerem a Ido e aos seus irmãos, os netinins, em Casife, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E, pela boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos netinins, que Davi e os príncipes tinham dado para o serviço dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos pequeninos, e para toda a nossa fazenda. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados, e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, a oferta para a casa do nosso Deus, que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que estava ali haviam oferecido, e entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 vasos de bronze claro e brilhante, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes vasos, como também esta prata e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos principais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio Ava, no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, para as mãos de Meremote filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí.
Tudo foi entregue por número e peso, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram os editos do rei aos sátrapas do rei, e aos governadores a oeste do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras 8. Lições de liderança, oração e fé para enfrentar os desafios da vida cristã. Esdras 8 nos apresenta um momento crucial na história do povo de Deus. Esdras, um líder dedicado à restauração espiritual e física de Israel, reúne um grupo de israelitas para retornar de Babilônia a Jerusalém. Este capítulo descreve a preparação, a jornada e os desafios enfrentados no caminho, destacando o papel da liderança espiritual, a dependência de Deus em oração, e a importância da fé para superar obstáculos. Vamos explorar 3 pontos centrais desse capítulo, trazendo suas valiosas lições para nossa caminhada com Deus. 1. Liderança espiritual e responsabilidade coletiva. Esdras 8 começa listando os líderes e suas famílias, destacando a importância da liderança espiritual em guiar o povo. Esdras não age sozinho, ele envolve outras lideranças, organizando de maneira cuidadosa o grupo que levaria de volta para Jerusalém os tesouros do templo. Aplicabilidade. Assim como Esdras, precisamos entender que a liderança espiritual não é um esforço individual, mas coletivo. Seja em nossa igreja, em nossa família ou comunidade, Deus nos chama para liderar com responsabilidade e sabedoria. Muitas vezes, subestimamos o impacto de nossas decisões, mas este capítulo nos ensina que Deus nos confia responsabilidades para influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Líderes espirituais hoje devem ser exemplos de integridade, humildade e dedicação ao serviço de Deus. Ao tomarmos a dianteira em momentos críticos, ajudamos outros a crescer na fé. Essa liderança pode ser no lar, mostrando aos filhos o caminho da fé, ou em cargos de ministério, onde as decisões certas impactam vidas e almas para Cristo. A responsabilidade compartilhada que vemos em Esdras 8 nos encoraja a buscar apoio, trabalhar em equipe, juntos, cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e para a igreja. Se você está gostando deste estudo e sentindo que essas lições estão trazendo novas reflexões para a sua vida, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário sobre como Deus tem falado com você, e inscreva-se no canal para acompanhar mais estudos bíblicos. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. 2. A dependência em oração e jejum. Antes de iniciar a viagem de volta a Jerusalém, Esdras e o povo se reúnem junto ao rio Ahava para jejuar e orar pedindo a proteção de Deus. Eles sabiam que, sem a ajuda divina, estariam vulneráveis a ataques e desafios no caminho. Aplicabilidade. A prática de oração e jejum que vemos em Esdras 8 é um poderoso lembrete de que, antes de tomar qualquer grande decisão ou empreender uma jornada importante em nossas vidas, devemos buscar a direção e a proteção de Deus. Assim como Esdras reconheceu sua total dependência do Senhor, também precisamos fazer o mesmo diante dos desafios que enfrentamos. Quando nos deparamos com momentos difíceis, seja no trabalho, em problemas familiares ou em situações pessoais de crise, a oração e o jejum nos ajudam a alinhar nossa vontade com a de Deus. É nesse momento que reconhecemos que o controle não está em nossas mãos, mas nas de Deus. Esse ato de humildade e dependência é fundamental para fortalecer a nossa fé e nos preparar para receber a ajuda que Deus tem reservada para nós. Assim como Esdras e seu povo foram protegidos, Deus também nos protege e nos guia quando colocamos nossas ansiedades aos pés dele. 3. Fidelidade em honrar a Deus com nossos recursos. No capítulo 8, Esdras confia aos líderes e sacerdotes a responsabilidade de transportar os tesouros destinados ao templo de Deus. Ao chegar em Jerusalém, eles entregam fielmente tudo o que foi designado. Aplicabilidade. A fidelidade que Esdras demonstra ao proteger e honrar os recursos do templo nos ensina sobre a importância de sermos responsáveis com o que Deus nos confia. Hoje, esses recursos podem ser nosso tempo, talentos e dinheiro. Deus nos chama para sermos bons mordomos de tudo o que Ele nos dá,
e isso significa usá-los para a sua glória. Muitas vezes, somos tentados a negligenciar ou desperdiçar o que recebemos, mas Esdras 8 nos lembra que nossa fidelidade nesses aspectos é uma forma de adoração. Quando somos generosos com nosso tempo, ajudando outros, e usamos nossos talentos para edificar a igreja e promover o reino de Deus, mostramos a mesma diligência e reverência que Esdras demonstrou ao transportar os tesouros sagrados. Deus nos observa e abençoa aqueles que agem com responsabilidade e generosidade, confiando plenamente que, ao devolvermos ao Senhor o que é dele, Ele nos suprirá em todas as nossas necessidades. Se este estudo de Esdras 8 falou ao seu coração e trouxe novos entendimentos sobre como viver uma vida de fé, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Quanto mais pessoas ouvirem essas mensagens, mais vidas serão impactadas e transformadas. Deixe o seu like e comente como Deus tem abençoado a sua caminhada. Vamos crescer juntos nessa jornada de fé. Conclusão. Esdras 8 é um capítulo riquíssimo em ensinamentos sobre liderança, dependência de Deus e fidelidade. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios, somos convidados a aplicar essas lições em nossa vida diária. Que possamos liderar com integridade, orar com dependência e ser fiéis em tudo que Deus nos confia. Ao seguir esses princípios, experimentaremos o cuidado e a provisão de Deus em nossa jornada de fé, assim como Esdras e o povo experimentaram na restauração do templo.